E é isso aí, o Santos. Estamos aqui mais uma vez com mais um Pod Letras. É isso aí, hein? Então já vai deixando o seu like, vai se inscrevendo no canal, vai deixando comentários, porque nesta plataforma que estamos aqui transmitindo, ele entende a relevância do conteúdo quando tem esse tipo de interação e aí ele engaja mais, o algoritmo mostra para mais pessoas. Então faça isso, segue a gente nas redes sociais, Pod Letras em todas elas, podletras.com.br é o site para você ter todas as informações do projeto aqui. Tem na tela também um QR Code, caso você queira fazer um Pix para ajudar aqui o projeto. É muito importante, tá bom? Se você está apenas ouvindo numa das plataformas de áudio aí, como Spotify, que agora também tem vídeo, inclusive, mas se você Uhum. gosta de deixar minimizado para fazer outras coisas, que é o que a maioria faz, e quiser fazer o Pix ainda assim, você pode ir lá e ver na tela, ou você pode fazer pelo e-mail que é o apoiepodletras@gmail.com. É isso aí. Lembrando para a galera que continua à venda, né, as coletâneas do Pod Letras. Estão aí as capinhas das três. Assim como o livro O Peso da Inexistência, da Amélia Gray. A Amélia que foi a vencedora do concurso Pod Letras no ano passado. A vencedora desse ano, a Selene, ainda estamos em processo, né, editorial. Em breve estará também disponível para vocês. Mas enquanto isso, você pode adquirir aí os três primeiros volumes da coletânea do Pod Letras e o livro da Amélia Gray, que é um livraço. Você que está assistindo aí no YouTube, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo, você vai direto lá para o nosso site, você vai poder saber um pouco mais sobre os livros, ver os valores. Se você quiser adquirir, você pode mandar uma mensagem para nós no direct do Instagram ou lá no próprio site. Lá tem um botãozinho em cada livro para adquirir, ele abre a página de contato diretamente, você pode mandar uma mensagem para nós e adquirir os seus exemplares, certo? Se você está numa plataforma de áudio, não tem o link, basta você entrar no podletras.com.br e lá nas publicações, e aí você vai poder conhecer mais sobre cada um dos volumes, vai poder conhecer mais sobre o livro da Amélia Gray e vai poder também mandar a mensagem e adquirir os exemplares. Certo, Will Santos? É isso aí. É mais bem prático no Instagram. Vai lá, manda no Sim. direct, quero um exemplar rapidinho, hoje mesmo, em 5 minutinhos, a gente já vendeu o exemplar, então faça isso que é muito prático. Sim. E aí, agora vamos ao que interessa no episódio de hoje, que é falar com o escritor William Bezerra. Tudo bem com você, William? Olá, boa noite, prazer, gente. É isso aí, César Costa. William com N. Sim. Sim. Bom, o prazer é todo nosso. O William, ele é meio misterioso, o Santos. Não coloca muitas coisas lá no Instagram, não tem muitas informações. Então hoje a gente vai tentar desvendar um pouco aqui o mistério do William Bezerra. Vamos Mas lá. eu acho que a gente já pode, logo de cara, né, Will? Vender o peixe do rapaz aí que lançou o seu primeiro livro, sua primeira obra, né? A Oitava Garota. Então, William, por favor, fale um pouco sobre o livro, sem dar muitos spoilers, né? Dá só aquele gostinho pra galera. Fala um pouco sobre a história, um pouco sobre o livro, pra gente conhecer um pouco mais sobre a obra. Perfeito. Bom, a Oitava Garota se trata de um thriller psicológico, né? É um suspense aí narrado em primeira pessoa, que a gente vai acompanhar a jornada da Ana. A Ana é uma garota que se muda para o interior de São Paulo e vai se mudar numa fazenda isolada. E a Ana, ela sempre foi uma garota assim especial, né? Por quê? Ela é uma garota que desde de criança ali ela tem alguns sonhos premonitórios. Esses sonhos sempre são ali de tragédias ou de acidentes acontecendo, só que são muito nebulosos. Ela não consegue ver quem que está por trás, né, desses acidentes. E Uhum. aí, quando ela se muda para essa fazenda, ela tem um sonho com uma garota sendo assassinada. E aí passa um tempo, a amiga dela desaparece e ela meio que não consegue linkar a realidade com o sonho que ela teve. Aí ela conta pra polícia, conta para as pessoas mais próximas, mas todo mundo acha que é coisa da cabeça dela e por conta da amiga estar desaparecida, ela parte por uma investigação aí por conta própria. Basicamente essa é a premissa do meu livro, né? A Oitava Garota, que inclusive é publicado pela editora Flive. Isso. Muito Está bom. com ele aí? Tô, inclusive, deixa eu Mostre a Mostra, capa. mostra a aqui. capa. Livro com capa bonita é bom mostrar porque capa é uma coisa que atrai muita atenção, né? Sim, sim, com certeza. Aliás, fala um pouco desse, porque a Flive tem alguns selos, né? E esse é o selo Voe. Explica
para a galera como é que foi o contato com a Flive? Na Flive existem dois tipos de contratos, né, que é o selo Flive e o selo Voe. O selo Voe, que é o do meu livro, ele é um livro assim mais de forma independente, onde o autor ele lança por meta, então o autor ele precisa bater uma certa meta ali durante o período de pré-venda, e Uhum, caso ele alcance essa meta, o livro ele parte para finalização aí para ser distribuído. E aí o selo Flive já é a pessoa que entra com investimento ali e não precisa passar por esse processo de meta. sim. Eu optei pelo selo Voe, né, porque na época o valor do investimento eu, eu preferia assim trabalhar com marketing ao invés Uhum. de repente trabalhar ali no meu livro, até porque o meu intuito é atrair mais leitores, né? Então eu preferi dessa forma. É, e de marketing ele entende, né. Isso. Aí realmente, né, é como, se fosse um pedreiro, né, não vou contratar aqui, essa parte de contratar a empreiteira eu dispenso, porque eu consigo fazer a parada aqui, Vou mas, subir a casa. eh, hoje é 19, então, ainda está recente na sua cabeça, sua experiência de ter ido para a Bienal no Rio de Janeiro. Quero que você explique como é que foi, se foi a primeira vez que você foi como autor, e fala de toda a experiência como foi, e ainda mais para alguém que é de outro estado como o de São Paulo, é ainda uma experiência mais interessante. Você sai desse lugar, você vai ou de avião ou de ônibus e tem uma experiência diferente. Ir para outro estado, pro, talvez esse, até o momento, né? Cada ano que passa, a Bienal é maior que a anterior, e essa já está saindo dados aí que foi Sim, aumento de vendas, gigante. batendo Uhum. recordes. Então fala como é que foi a sua experiência pessoal na Bienal. Bom, foi assim, eu já começo falando que foi incrível a experiência. É a primeira vez que eu vou para uma Bienal, tanto como autor como leitor. Embora eu sou apaixonado por literatura, eu nunca fui para uma Bienal mesmo. Eu participava mais de feiras de livro, feiras de Uhum. bairro, mas nunca cheguei a ir para uma Bienal. E aí a primeira vez que eu fui como autor, né, para a Bienal do Rio, então eu meio que saí aqui do estado, né, já é uma outra experiência também. A gente pega um voo, é muita correria, né? Eu que trabalho ali também de segunda a sexta, então eu tive que pegar o período do final de semana. Mas assim, foi uma experiência incrível. Teve muita troca, muito network. A gente conhece muitas pessoas lá, muitos autores incríveis também, muitos influenciadores. E uma notícia que eu trago aqui, né, que foi a primeira Bienal que eu participei como autor e meu livro esgotou na Bienal. Olha aí. E, em um único final de semana. E assim, fiquei super feliz com essa novidade aí, né? Espero que as próximas sejam ainda melhores. Mas a Flávia vai conseguir repor o estoque ou quem comprou, comprou, agora só depois? Só depois agora, infelizmente, porque o estoque ele literalmente zerou, assim. É bom e é ruim. Bom, é sempre bom quando esgota, né, Sim. depois vai imprimir mais. E tinha uma coisa interessante lá no stand, né, que a gente foi acompanhando pela rede social, que tinha lá um ranking, né, os do dia, né, os mais Sim, sim. vendidos e tal. Acredito que para os autores tenha sido uma coisa bem interessante, assim, estar acompanhando. E como é que foi, assim, tinha muitos autores, a Flávia ela fez uma campanha interessante para ter o máximo de autores possível lá, né. Uhum. Como é que foi para você ter esse contato com outros autores que escrevem coisas parecidas e outras bem diferentes, né? Sim, assim, é um contato, assim, incrível, né, a gente troca muita experiência, tem autores lá que são grandiosos, assim, que já estão ganhando prêmios, estão participando, tem uma autora lá também incrível, que ela tá aí na corrida para ver se consegue participar também do Jabuti esse ano, Uhum. então é algo, assim, extremamente grande, ainda mais se tratando por uma editora ainda que é pequena, né, não é uma editora ainda muito grande, então acho que isso é incrível. É legal que você comentou sobre o ranking, né, dos 3 primeiros lá que ficou. Eu cheguei a ficar ainda no segundo e no terceiro durante os dias que estava ali dos mais vendidos, Uhum. mas claro, né, tem outros autores que teve uma demanda ali maior de exemplares, então eles vão passar aí o resto do período vendendo, e é por conta disso que eles continuam aí no pódio também. É, Mas assim, experiência incrível. o Lucas, que é o dono, é o que mais gostou. Ah, Essa é a sim, com disputa de certeza. vocês de quem vendia mais. Sim, sim, com certeza. Com certeza. O... Mas eu quero que você fale um pouco mais sobre essa experiência, porque é algo que a gente fala aqui de maneira recorrente, né? Principalmente no que diz respeito à Bienal, ou feiras e tudo mais, a presença do autor no stand, né? E no quanto isso influencia o leitor a levar o livro. Porque eu acredito que
Algumas pessoas talvez tenham ido lá já para procurar o teu livro, para te procurar, porque já te conheciam, enfim. Mas com certeza tem aquela grande parte que também tá lá passando, conhecendo, nunca te viu, nunca viu o teu livro e acaba sendo convencido, né, a adquirir. Como é que você fez? Como é que foi essa sua participação no stand? Como é que foi a emoção de autografar pra galera lá? Fala um pouco sobre isso aí também. Sim, sim. Elabora um pouco mais essa parte. Sim, pode deixar. Vamos lá, vou começar pela parte de eu ainda não ser um autor assim muito conhecido nas redes. Uhum. E mesmo assim, eu lá no stand, teve pessoas que veio me procurar porque falou: eu acompanho você no Instagram, eu vi lá que você postou que você estaria na Bienal. Sim. E isso para mim foi algo assim muito gratificante, porque eu falei: caramba, eu ainda estou construindo ali um público, né, uma audiência no meu Instagram, e mesmo assim teve esse público que me encontrou. E a parte sobre eu vender, né, o meu livro lá, assim, confesso que eu trabalho com marketing há algum tempo já, então eu meio que trabalho aí com muitas feiras, né? Claro que são Uhum. segmentos totalmente diferentes, mas nessa parte de abordar, de vender meu produto, eu sempre consegui desenrolar muito bem. E acho que se o autor ele não conseguir vender a própria obra, né? Eu acho que ninguém mais vai conseguir. Então acho que é algo que só a gente, como autor que escreveu, a gente sabe o trabalho que teve ali de se dedicar àquela história, né? Então acho que a gente tem que vender muito bem isso. E aí as pessoas passavam lá na frente do stand, né? Fiz uma campanha ali de entregar marca-página, alguns Uhum. brindes. E claro, tem o pessoal que passa ali na frente, a gente acaba abordando e conversando. E aí é o tempo que eu explico um pouco sobre o meu livro, né? O meu livro, por se tratar de um suspense, ali mais psicológico, tem alguns temas ali que eu acho que parte um pouco para o terror. O stand da Flive, ele ficou de frente com a Dark Side, né, que é um stand gigante. Então, basicamente, o meu público estava muito próximo. Então, acho que eu consegui ali ter uma troca muito, muito rápida também com o pessoal. O Uhum. pessoal saía de lá tal. Do lado também do stand da Fly, teve o Escape Room, né? E o Escape Room tinha do Rafael Montes. Rafael Montes também é um autor nacional gigante, né? Que Sim. escreve também thriller. Então, ficou muito legal porque eu consegui também vender meu peixe ali justamente para o meu público certo, né? Eu estava ali muito bem posicionado. E a primeira vez também que eu fui dar autógrafos, né? Confesso que nos primeiros ali eu fiquei até um pouco nervoso, né? Eu, falei, eu passei o final de semana, inclusive, treinando um autógrafo, né? Uma assinatura. Falei, nossa, eu nunca achei que seria tão difícil Levou fazer uma isso. caneta especial? Levou uma canetinha diferente? Comprei uma canetinha bonitinha, legal, mas passei o final de semana treinando ali, mas deu tudo certo, assim, o pessoal também super querido, tirei várias fotos, foi, assim, uma experiência muito gratificante. Queria ter ficado muito mais, né, queria ter ficado aí a semana inteira, mas, né, a vida continua. Eu ainda não vivo só de livros, mas quem sabe Sim. daqui uns anos, né. É aquilo, né? Ao mesmo tempo que você estava lá, tinha muitos outros autores lá, né? Inclusive a Flive tem esse diferencial, né? É uma editora que tá sempre presente, sempre com o stand, e a galera tá lá e, enfim, a gente sempre que vê o stand da Fly vê muitos autores. Ainda assim você conseguiu se destacar, conseguiu vender. Claro, como você mesmo disse, coincidiu de ter ali ao redor, né, algo que atraía o público certo, mas ainda assim eles estão dividindo a atenção com vários autores, né? Então Sim, sim. é algo a ser realmente destacado e falado e comemorado, né? Você ter conseguido esgotar, bem dizer, em 2 dias ali, esgotar a tiragem, né? É, é algo bastante relevante, é algo para você comemorar e Sim, para sim, com guardar a certeza. recordação, né? Sim, sim, com certeza. É algo que eu já vim comemorando durante o voo aí para São Paulo. Comemorei também quando eu cheguei aqui. Porque, como eu disse, né, eu sou um autor estreante, acho que eu idealizei essa história também por muitos anos, eu era muito autocrítico, então eu escrevia, acho que muitos autores são, né, a gente escreve, aí revisa, fala, nossa, não gostei, isso daqui tá horrível. Só que assim, às vezes a gente tá fazendo um ótimo trabalho, né, a gente só precisa deixar que outras pessoas leem, até porque uma coisa que eu sempre falo é que a literatura é algo muito pessoal. Tem livros que o pessoal ama e eu basicamente não gosto. E tem livros que eu não gosto e tem gente que gosta, e por aí vai. Sim. Então, é basicamente isso. A gente acreditar no nosso trabalho. Aliás, algumas semanas atrás estive no lançamento do livro do Tiago Barroso, né? Entre Golpes e Joias, e esteve lá o Lucas, né, que é o dono da Flive,
E ele disse que no ano que vem, né, ele pretende ter um stand ainda maior na Bienal de São Paulo. Ele quer ter um stand de 100 metros. Então, vocês, autores, se preparem para levar mais livro, vai caber mais livro, então vocês vão ter que Sim, vender sim. mais ainda, até para pagar, né, o custeio lá, porque estava me falando de valores. Realmente é uma bala você ter um stand Uhum. na Bienal, né? É Se bem as caro pessoas mesmo. soubessem o quanto aquele stand da Darkseid custou, eu acho que eu entenderia porque que ela não tinha ido antes nas Sim, sim. bienais, né? É, Realmente é muito. E aí, às vezes, também sofre um pouco quem é pequeno, né? Porque são várias escalas ali, né? Tem as grandes editoras, as pequenas e as minúsculas, que são bem pequenininha, que até é sorteado, né? Você nem tem, não sabe nem onde você vai parar, dependendo da localidade, não fica tão bom assim. Uhum. Mas, enfim, como a gente viu aí agora, recorde de público, então sempre acaba valendo a pena estar no lugar onde as pessoas estão indo para ver livros e escritores, né? sim, sim, com Mas a gente certeza. estava falando aqui, né, que você falou aí que optou por investir mais em marketing e tal, porque é a sua formação, né? Publicidade e propaganda. Então explica pra gente de onde veio o seu interesse de fazer publicidade e propaganda. Foi uma coisa que você sempre quis, sempre se interessou, ou foi uma coisa de impulso? Vamos lá. Eu sempre gostei muito de literatura e filmes, daí é uma coisa que eu sempre fui apaixonado. E assim, quando eu era muito jovem, né, lá nos meus 14, 15 anos, eu ia lendo os livros e eu sempre via na biografia que a maioria desses autores, eles eram formados em jornalismo. E aí eu peguei e falei, vou me formar em jornalismo, porque é o que os atores eles se formam, né? Porque acho que eles aprendem técnicas de escrita, de comunicação e por aí vai. E aí eu entrei na turma de jornalismo, só que eu não sabia que aqui pelo menos aqui em São Paulo, a turma de jornalismo ela fica junto com publicidade e propaganda até o quarto semestre. Uhum. E aí eu estava ainda cursando jornalismo, fiquei até o quarto semestre, mas por uma opção de mercado, assim, que a gente sabe que jornalismo é um nicho muito fechado, tal, eu comecei a amadurecer a ideia de que talvez eu não poderia viver só de sonho, né? Eu tenho que Uhum. viver da realidade. Eu falei, vou seguir em publicidade, que é um mercado mais alto, mais amplo, na verdade. E aí eu acabei optando em seguir publicidade e propaganda. Mas é algo que deu super certo, assim, com o meu perfil também, é algo que eu fui descobrindo aí durante o tempo, que eu sou apaixonado também por comunicação, né? Acho que o marketing, tudo, acho que, querendo ou não, entra muito também da parte de jornalismo, que tem o copyright, tem a redação, tem o texto, então acho que tá Uhum. tudo muito, muito junto. Mas além também da publicidade e propaganda, eu fui estudar roteiro e cinema, Uhum. porque eu falei assim, como eu sou muito apaixonado por audiovisual, eu falei, agora, como eu já tenho a minha formação, eu vou estudar algo por hobby. Porque eu falei, eu vou estudar cinema porque é algo que eu amo, sou apaixonada. E aí algo que me ajudou muito a tanto desenvolver escrever o meu primeiro livro, A Oitava Garota, porque no curso de cinema a gente aprende técnicas ali de narrativa, de criação e construção de personagem, até mesmo no dia a dia, no trabalho mesmo, né? Porque eu acho que o meio audiovisual ele também está muito ligado ali com publicidade e propaganda. Então, uma coisa meio que linkou na outra e deu super certo. Graças a Deus. Coisa boa. Ô, William, mas aí eu tenho que te perguntar. A gente já recebeu aqui alguns autores formados em publicidade e propaganda, e via de regra, a maioria, acho que dá para dizer praticamente todos, ou saíram da publicidade ou não vem a hora de sair. todos, todos reclamam que é muito estressante, que é muito trabalho, que é muito cansativo, que é muita hora extra, que é muito serviço levado para casa. Em que pé você está, William Bezerra? Você ainda está apaixonado pela publicidade e propaganda? Ou é aquela coisa que você já não vê a hora mais de dar tchau? Olha, eu confesso que é algo que eu gosto ainda bastante, e eu acho que eu só sairia, assim, desse ramo se eu fosse me dedicar aí 100% à escrita, porque aí é Uhum, algo que eu ia ganhar dinheiro com o que eu sou apaixonado, né. Publicidade e propaganda eu gosto, eu não sou apaixonado, aí eu só levo porque a gente precisa, né, de dinheiro para seguir aí a vida. sim. Agora, a pergunta que não quer calar, né? Você, sendo especialista em marketing, o que que você usou dos seus conhecimentos que funcionou e que você poderia dar uma dica? Afinal, tem vários
escritores que nos assistem, né? Que dicas você poderia dar que você acredita que funcionem na hora de divulgar o livro? Você que trabalhou com pré-venda, pré-venda é sempre tenso, né? São prazos curtos. Eu sei que muitas vezes é, varia bastante o número de exemplares que cada autor tem que vender, né? Eu não sei como funcionam os contratos da Flive, mas eu sei que alguns têm que vender um pouco mais, outros têm que vender um pouco menos. Então, assim, é muita pressão, é um prazo curto, enfim. O que você Sim, usou que sim. deu certo e o que você recomenda para os outros autores Bom, replicarem? vamos lá. Uma coisa que eu vejo de errado com os autores, assim, quando eles entram aí no período de pré-venda ou de um livro, é que eles deixam para falar do livro deles no último minuto. Eu Uhum. acho que a partir do momento que você assina um contrato, que você vai publicar um livro, você já tem que trabalhar na sua audiência. Por exemplo, vou publicar um livro de suspense, eu já tenho que trabalhar nessa audiência durante os 3, 4 meses antes do livro lançar. Então eu já tenho que ir criando ali conteúdo, já tenho que ir falando um pouco sobre o meu livro, sobre a história, criando ali campanhas para mim já ir criando aquela bolha de audiência das pessoas que vão é, se identificar, né, com o meu Uhum. livro, comigo. Então essa foi uma estratégia que eu vim trabalhando. Eu assinei o contrato com a Flive em outubro e meu livro a pré-venda só foi em abril. Então desde outubro a abril eu vim trabalhando na minha audiência, fui construindo ali um público. O meu perfil ele era fechado no Instagram, eu era muito assim, só da minha vida pessoal, reservada. Aí eu tive que abrir, obviamente, né? Sim. Deixei ali mais amplo, comecei a trabalhar mais propaganda, comecei a fazer o quê? Comecei a trabalhar com influenciadores que já estavam no ramo antes do meu livro lançar. Eu falei com a Fly, falei, eu posso enviar o meu livro como já está revisado, tal, a gente já está quase no processo final, eu posso mandar o PDF mesmo revisado ali para os Uhum. influenciadores? E aí eu comecei a fechar essas parcerias antes do livro, porque os próprios influenciadores já iam falando do meu livro e o pessoal já ia ficando meio que preparado para a pré-venda. Então, quando abriu a pré-venda, eu lembro que, assim, basicamente, quase uma semana eu já estava praticamente batendo a meta da Flive. Tipo, eu tinha um período de 30 dias, em uma Uhum. semana eu já estava bem tranquilo. Então, Cara, eu vou lançar um livro em agosto, né? E aí eu tô tentando fazer isso. Mas, tipo, fazer umas 2 postagens, no mínimo uma por semana para falar sobre livro. Mas chegam horas que eu falo assim: "O que que eu vou falar sem dar Esgota, né? spoiler? É. sim, Se eu chega falar uma hora agora, que. vou dar spoiler". E tem uma coisa assim que, eu já até falei, eu fiz um vídeo para você tem que fazer vídeo, tem que fazer post, tem que fazer quotes e playlist, essas coisas todas, curiosidades, né. E até no vídeo que eu fiz, eu falei que eu usei um edital, né, como deadline. Pô, eu vou usar isso aqui para escrever para ter algum prazo, porque escrever sem prazo é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo que às vezes não vai funcionando muito. Ou funciona melhor com prazo. E aí eu escrevi num edital no começo do ano. É claro, sem nenhuma expectativa, mas aí eu fiquei pensando, vai que dá, César Costa, aquela cagada e passa. E eu fiz tudo Sim. isso para nada, que tem que abortar, né? Agora, porque aí Sim. o prêmio é o lançamento lá. Mas é certeza que não. Mas você fica nessas, né? E aí você tem um prazo, você tem que esperar. Ó, eu não posso soltar mais coisa, nem anunciar nada, porque tá rolando prazo lá. E só depois é que então você fica nessa coisa, o que que eu posso falar, o que que eu não posso falar. Você fez uma agenda, você fez todo coisa de postagens, o que fazer por semana, por dia. Você fez tudo isso? Eu confesso que eu criei um cronograma ali Uhum. pelo menos de 2 meses. Depois, como você mesmo falou, vai acabando o que a gente pode falar. E aí eu fui pegando o quê? Fui pegando tendências que estavam ali rolando. Por exemplo, começava a surgir alguns memes, algumas coisas na internet que o pessoal tava falando que envolva literatura. Eu lembro que na época tinha explodido Beleza Fatal, então o pessoal tava falando muito, o Rafael Montes e tal. Então eu meio que fui pegando esses memes para poder ir criando também ali, para mim não ficar sem conteúdo, né? Hum. Mas, assim, é uma tarefa difícil, realmente, porque quando a gente está nesse processo ainda de lançar um livro, a gente fica com muito receio de dar qualquer spoiler. Então, mas assim, eu acho que tem bastante coisa que a gente pode abordar, de repente curiosidade, abrir caixinha de perguntas para o pessoal mesmo ir perguntando. Dessas caixinhas de pergunta dá para a gente responder e jogar no Rios como se fosse e por Uhum. aí vai trabalhando ali o algoritmo do Instagram. Não, e tem algumas coisas que você pensa
de fazer um post, mas você fala assim: "Nossa, isso aqui é muito legal, não vou fazer agora, deixa mais para frente que isso aqui vai ser mais legal, e o que que eu coloco no lugar?", né. Então você fica é muito louco, né, ficar Sim, nessa sim. coisa de é bom, porque é o seu livro, a sua história, tem um monte de coisa, mas ao mesmo tempo você fica até com medo de sobrecarregar um pouco também, né, porque uma Sim. coisa é gerar curiosidade, outra coisa é encher o saco, dizer assim: Sim. ou você É, lança logo esse livro, ou não fica aí encebando que: "Ai, olha como é legal, eu tem isso, olha como é legal, tem aquilo", eu né. fiquei com medo de acontecer isso, porque eu falei: "Meu, eu tô falando tanto desse livro que o povo daqui a pouco vai falar: 'Não aguento mais essa oitava garota aí, pelo amor de Deus'". É. Só que, a gente tem que tomar cuidado com isso. Já Só tá que chegando a 11ª e não chega a oitava garota, né. É. exatamente. Exatamente. Eu lembro que eu criei um book trailer, bem antes, assim, uns 2 meses antes da pré-venda. E eu achei o book Uhum, trailer tão legal que eu falei: "Meu, eu queria soltar esse book trailer, mas eu só posso soltar ele quando for a pré-venda, porque meio que tem algumas coisas ali que eu não posso soltar agora". E aí eu meio que tive que deixar o post agendado por 2 meses. Mas aquilo, né. Uhum. Você chegou a usar tráfego pago também? Você tem experiência com isso? Tra Usei tráfego pago, eu confesso que eu deixei para usar bem no último mês ali, Ah, isso Ah, sim, sim, sim. isso perto da pré-venda, justamente para coisa, mas eu Até confesso. porque o tráfego pago tem muito intuito de trazer o clique para executar a compra, né. Fazer isso muito antes não acaba não tendo muito sentido. Exatamente, mas eu confesso que isso não deu certo no meu período de pré-venda. Uhum, Por quê? Assim, o meu livro ele lançou no valor de R$ 59,90. A gente sabe que um autor estreante, que ninguém conhece, que ainda não tem aquele monte de seguidores, ninguém vai pagar R$ 59,90, não é o valor de um livro do Stephen King, né. Então assim, eh geralmente essas pessoas, elas vão comprar livros que já está no carrinho delas, já está ali no uhum, desejo. Então a técnica que eu utilizei no tráfego pago não foi nem para levar para o site da Flive, foi para levar para o meu perfil, que eu falei: "Eu vou trabalhar essas pessoas, ganhar a confiança delas para depois elas comprar meu livro". E foi uhum, algo que deu certo, porque eu cheguei a fazer ainda uma estratégia de levar essas pessoas para o site da Flive e eu via que tinha um monte de clique, mas não convertia em venda. uhum. Aí eu falei: "Tem algo de errado". Aí eu comecei a trabalhar direto com o meu perfil, aí eu percebi que começou a dar certo. Então, ó, fica aí uma dica boa, né. Agora uma coisa que a gente tem que trabalhar na mente da galera também, ô William, que eu vejo muito, e a gente até já conversou isso com alguns autores aqui, eu não sei, acho que falta para os autores trabalharem um pouco a ideia de eu que pensei, ô César, que você ia falar hã. assim: "É, o que a gente tem que trabalhar na mente das pessoas é para elas darem um like e se inscreverem no canal". Ah, não, E não, se ainda eu não tá na mandar hora. esse link aí Ainda não tá na hora, ainda não tá na hora, mas é uma boa. Mas, acho que falta um pouco o autor trabalhar isso, que o livro não é caro. As pessoas criaram esse mantra de que livro é caro, livro é pô, cara, R$ 60 você compra o quê com R$ 60? Você não consegue comprar uma pizza, entendeu? Exatamente. Então eu acho que falta um pouco a gente conseguir converter essa mentalidade de que não é caro. Tá, o livro não pode não ser uma prioridade na vida da maioria das pessoas, ok. E aí a gente vai ter que trabalhar isso de uma outra forma, mas é, entender assim, pode não ser a sua prioridade, mas R$ 50 num livro, R$ 60 num livro, não é caro, não é, Eu ainda mais concordo, eu a concordo. economia do jeito que tá hoje, né. Como que Exatamente. você acredita que a gente possa fazer, assim, para tentar mudar a cabeça da galera em relação a isso? Eu concordo plenamente com o que você falou, até porque se a gente parar para pensar, tem pessoas que passam anos para poder escrever um livro. Imagine Uhum, você converter esses anos em R$ 59,90. Então pois é. chega a soar ridículo, né. É que assim, infelizmente a literatura no nosso país, né, é algo que eu coloco até na nota do autor no meu livro, na primeira página, que é algo que é escasso, infelizmente. Sim. Então eu até coloco assim, eu coloquei uma frase que eu falo bem assim: espero que você se divirta, que você ame ou até mesmo que você odeie essa história. Mas o importante é que você leia, porque a literatura no nosso país é escassa. Então cada página virada é uma vitória. Sim. E é isso que eu venho tentando trabalhar até com o meu público. É, tem o Kindle hoje, que é uma das ferramentas que as pessoas utilizam justamente porque é mais barato ali, Uhum. elas ficam meio que com dó de pagar de R$ 80, R$ 90 num livro físico e parte para o Kindle. Não acho isso errado de forma alguma. Eu acho que uma das opções, por exemplo, de você oferecer seu livro e a pessoa achar que é caro, infelizmente você tentar ali vender a parte do digital, Sim. tal. É uma outra maneira. olha,
deixa eu dar os meus 2 centavos de opinião. Primeiro que pode não ser caro, mas as pessoas ganham pouco. E eu discordo um pouco de que a literatura é escassa. Acho que os leitores são. Agora a literatura tem muito. Mas Exatamente. às vezes eu tenho a impressão que tem mais escritor que leitor, assim, é muita oferta, assim. E a gente tem uma cultura muito grande, primeiro, de não de não ter a leitura como lazer, né? Às vezes parece Sim. uma obrigação. Olha, leia porque você vai aprender, é importante. Não, você vai se divertir. E uma outra cultura que é a mais poderosa de todas ainda, que isso vai ser o mais difícil, que é a concorrência com a literatura estrangeira. Então, se o Exatamente. muito que se lê é de autor estrangeiro. Autor estrangeiro vende milhões de cópias no Brasil. Então, tem poucos leitores e eles estão mais interessados nos autores estrangeiros do que nos nacionais. Isso está mudando um pouco porque a qualidade do independente está aumentando muito, então não tem mais essa distinção aparente. Pelo menos esteticamente está tudo igual. Uhum. Agora o que vai depender é de você convencer as pessoas que a qualidade dos autores nacionais está em pé de igualdade com os autores estrangeiros. Então, assim, eu só tenho essa grana, eu vou atirar naquilo que a propaganda está dizendo que é melhor, que é o autor estrangeiro. Exatamente. Lá na capa lá do Jonesbo, vendeu 60 milhões de cópias. Pô, esse deve ser bom. Agora, esse cara aqui, que tá se matando no Instagram para divulgar o livro dele, não sei, assim, se vale a pena ou não. Eu Então, concordo. é muito um tiro certo, assim. Eu tenho só um tiro que eu posso dar por mês, né? Aonde eu vou atirar. Então, as pessoas vão naquilo que a propaganda faz parecer que é mais certo. Olha, esse é bom, porque lá de fora vendeu isso, ganhou isso, tudo aquilo. Então, são essas coisas que fazem ser mais difícil, né? Então, a gente pode argumentar o quanto for, mas no final das contas, a impressão que as pessoas vão ter é custo-benefício, que realmente é caro. Embora, Sim, de sim. fato, se Eu, gaste muito mais em outras coisas, a pessoa nem perceber. Assim, às vezes, uma corrida de Uber dá isso aí, né? exatamente. Vou trazer até uma opinião um pouquinho polêmica aqui, porque algo que eu acho que o nosso mercado de literatura trabalha muito é o próprio estrangeiro. Isso eu vim percebendo nas próprias editoras. Então, Uhum. assim, grandes editoras, dificilmente um autor independente com o primeiro livro ele vai conseguir publicar com aquela editora. Por quê? É muito difícil, porque se você não tem um nome gringo ali na capa, às vezes seu original passa que ninguém tá nem aí, entendeu? Então é muito difícil. Eu acho que isso começa com o nosso próprio mercado aqui dentro. É um Sim. mercado que olha muito para fora do que Uhum. autores incríveis que tem aqui, autores brilhantes, assim, que só precisa de um pouco mais de visibilidade. Então eu acho que começa muito também. Claro, tem os leitores, mas também tem muitas editoras. De repente, se a gente começasse a trabalhar um marketing, existem aqui a Companhia das Letras, Darkside, empresas gigantes aqui. Se a gente começasse a trabalhar um marketing aqui para autores mais nacionais brasileiros, talvez a realidade dos próprios leitores ia mudar, entendeu? Sim. Tem vários ângulos, né? Vários aspectos nessa questão, porque assim, a editora, assim como o Will falou do tiro certo do leitor, a editora também quer dar o tiro certo da venda, né? A Exato. editora, ela não é uma ONG, ela tem fins lucrativos, então o objetivo dela é ganhar dinheiro. E tá cada vez mais comum, assim, o autor nacional ter que se provar primeiro como um autor independente, conseguir um público, conseguir vendas, conseguir ter uma galera que acompanhe, que compre tudo, para depois as editoras se interessarem mais por esses autores. Só que é aquilo que eu sempre levanto. Se você é um autor independente, se você já tem o seu público, se você já consegue imprimir seus livros e vender uma quantidade legal, ganhar um dinheiro razoável, por que você iria para uma editora? Né? Sendo que você às vezes vai ganhar menos. Só para ter um selo, só para ter a divulgação, aí vai do interesse de cada um. Tem gente que sim, prefere ter um selo, prefere bater no peito e dizer eu sou da casa tal, eu sou da editora tal, e ter esse reconhecimento e ganhar um pouco menos. Talvez, às vezes, na expectativa de lá na frente isso reverter e acabar ganhando mais. Claro, cada um tem um pensamento, uma estratégia, Sim, sim. né? Mas a realidade é que a grande maioria dos autores independentes conquistam seu próprio público, vão para uma editora
E às vezes é um livro só, porque não deu certo, não foi para frente, não rendeu aquilo que a editora queria. O cara acaba, às vezes, perdendo um pouco até do contato mais direto que ele tinha com o público dele, porque passa a ser intermediado por uma editora. Então, existem vários caminhos, existem vários meios, cada um tem que procurar a melhor forma para si mesmo. Agora, essa é uma discussão que nunca vai acabar, né? Sim, Até porque exatamente. tem o outro lado que é assim, se você também tiver muito leitor, talvez não compense você sozinho, porque você não vai dar conta de distribuir. Tem tudo isso. E outra também, as grandes editoras, ou as editoras não tão grandes, mas que têm algum prestígio, elas vendem independente do autor, assim, elas têm um catálogo que as pessoas vão comprar, daquele catálogo tem, sei lá, companhia, Darkside mesmo, vende porque é Darkside, vende porque é companhia, né? Sim. Então tem essa questão aí, e aí você realmente, por mais que você ganhe menos, mas o trabalho que você não vai ter, que é a editora vai ter, de fazer tudo, de ter esse trabalho, e se for uma editora boa, que faça um produto final legal, também acaba compensando. Assim, se você tem, sei lá, um número de 500 leitores, 1000 leitores, realmente que você vai, uma tiragem que é considerada baixa, você sozinho consegue fazer aquilo ali e tal. E é porque também é complicado, cara, assim, ter que fazer essa coisa de todo dia, ou quase todo dia, bem cedo, ir nos Sim, correios, sim. pacotar, etiquetar, essa coisa toda, realmente muito pouca gente tem essa disposição. E Uhum. aí você vai vendo um número crescente de leitores, que é bom, mas ao mesmo tempo você vai pensando, nossa, mais trabalho, mais trabalho. Então chega uma hora que você realmente procura por uma comodidade Sim, mesmo, assim, olha, Sim, sim. não vai compensando tanto assim o dinheiro que eu vou ganhar mais pelo trabalho que eu vou ter, talvez eu tenha que pagar alguém para me ajudar para ir mais rápido aqui, para despachar logo. Então são prós e contras que o autor tem que pesar. O ideal seria sempre contar com as editoras, né? As editoras profissionais deveriam, entre aspas, cuidar de toda essa parte que é o ganha-pão delas e o autor se dedicar até para escrever em vez de estar perdendo Sim, tempo sim. fazendo outras coisas, né? Mas, Exato. enfim, realmente é o que cada um quer. Tem gente que só quer saber mesmo, inclusive de e-book. Você não quer ter problema nenhum, lança o e-book e tá contente com isso, né? sim. Sim, sim. Inclusive, uma coisa que até o pessoal me pergunta, né? O que é mais difícil, escrever um livro ou vender o livro? Aí eu, com certeza, é vender o livro. Com certeza. Com certeza, porque até você conseguir fazer o leitor ali gostar, se apaixonar pela sua história, é bem, assim, difícil. E não sei se você já sentiu isso também, William. A gente tem também trocado bastante ideia com a galera. Parece que primeiro a galera tem que gostar do autor para depois querer o livro, né? Como é que tem sido para você isso? Olha, eu confesso que é bem difícil isso, né? Porque, como eu falei, meu perfil ele era fechado. Eu sou uma Uhum. pessoa assim que eu não trabalhava muito ali, story e tal. Então, querendo ou não, hoje em dia, basicamente 80% das profissões tem que virar influencer, né? Pois é. É meio que já tá ali predestinado, né? Ah, se vai ser dentista, tem que ser influencer. Se vai ser escritor, tem que ser influencer. Então, querendo ou não, acho que faz parte hoje em dia da forma como as pessoas se comunicam, né? Então, não tem para onde correr, né? Não tem para onde fugir. Eu acho que você tem que criar conexão sim com o seu público, seja no TikTok, no YouTube, seja em qualquer lugar. Então, acho que a gente tem que trabalhar mais assim a sede. Acho que também trazer um pouco do dia a dia do autor para não ficar só aquilo maçante falando do livro, do livro. As Uhum. pessoas querem conhecer, né, quem está por trás ali da escrita, né? Então, acho que é legal. Com certeza. Inclusive, eu abri uma conta lá no Substack e o meu primeiro texto foi falando disso, né? Que eu escrevi que é a morte da arte, que é isso está acabando com a arte, porque o artista, quanto mais ele se expõe, menos ele vai se sentindo livre para escrever o que ele quiser, porque ele vai começando a ser pressionado, porque ele vai ser questionado, porque ele entra nessa coisa de terem que gostar dele, então ele não pode também ser ousado demais naquilo que ele escreve, porque as pessoas vão confundir com a vida real. Uhum. Então, é, tem toda essa questão aí, e quanto mais o tempo vai passando, mais vai ficando pasteurizado, mais vai se enquadrando, mais vai
passando por crivos de todo mundo, desde palavras que você pode ou não usar, até determinado tipo de leitura para um determinado tipo de público. Olha, tem que ter uma leitura sensível para determinado público. Isso vai matando a arte aos poucos. Sim, Leia o sim. meu texto lá. Já eu mesmo vou procurar lá. Inclusive saiu a lista, né? Acho que vocês com certeza devem ter visto dos livros mais vendidos, né, do nosso Uhum. país. E assim, o pessoal ficou até meio que ali numa injúria, né? Porque tinha muito livro que de fato não é ficção, não é fantasia, é mais livros que é voltado à economia, Uhum. é, livros. E aí eu acho que é onde entra um desafio ainda maior para a gente que escreve fantasia, escreve ficção, porque como trabalhar um mercado, né, que ainda é baixo, né, no consome, porque dos livros mais vendidos tem livro de colorir no meio, tipo, é uma coisa meio, Isso aqui é surreal. entendeu? Como que eu vou vender meu livro? Assim, a Bienal mesmo ela estava lotada, assim, era muitas pessoas. Mas se vocês vissem a quantidade de pessoas que estavam atrás desse tipo de livro, eu falo, meu, é surreal. É inexplicável. Bom, Will, a gente acabou não falando que a galera tem que mudar o mindset e se inscrever no canal e deixar o seu like, e acionar as notificações e curtir e compartilhar com todo mundo. Sim, sim. Agora, eu não me preocupo muito não de ser o livro mais vendido. Com uns 100, 200 mil que eu consiga vender, eu É, já né? vou estar. Não quero disputar mercado Com com um certeza. caderninho de colorir. Os 300, 400 mil que eu venda, já eu me contento. É isso. Tá certo. Com certeza. Ô, William, vamos dar uma rebobinada aí na tua história. Você disse que desde sempre gostou, né, de livro e de audiovisual. Isso. Quando foi que você começou, assim, a fazer os seus primeiros textos? Fala um pouquinho pra gente desse teu passado, de, do início de tudo, porque normalmente os autores têm aquela coisa em comum, assim. Não, eu sempre gostei muito de ler, e aí comecei a escrever minhas historinhas, meus poemas, minhas músicas, e escrevia muito bem redação, minha professora elogiava na escola. Você passou por tudo isso também, ou sua trajetória foi diferente? Olha, eu acho que não foge muito, mas vamos lá. Eu comecei a escrever, eu acho que eu tinha o quê? Uns 11, 12 anos, assim, Uhum. escrever historinha. Eu lembro que tinha uma lenda do Slenderman, né? Que era uma Sim. lenda muito famosa. E aí eu gostei tanto daquela lenda que eu comecei a criar uma fanfic ali, comecei a escrever. E na época a minha madrasta, ela que lia. E aí ela, tipo, começou a se interessar pela historinha e me pedindo mais capítulos. E eu ia escrevendo, fui meio que criando ali uma historinha, né? Uhum. E além disso, eu gostava muito de, na época, criar jogo, criar coisas assim, meio que eletrônicas, eu diria. Então, teve uma época da minha vida que eu passei um tempo aí tentando desenvolver um jogo. Então, eu passei um tempo ali tentando criar um jogo, criei a história do jogo. Então, depois aí não deu certo, aí fui baixar um programa que era 3D, eu fui tentar criar um filminho assim, então eu escrevi a história do filme. E tudo muito novo, 14, 15 anos, então eu sempre Uhum. fui muito criativo, assim, muito curioso. Acho que começou aí. Só que eu nunca peguei um livro mesmo para ler, assim, com meus 12, 13 anos de idade. Eu fui pegar um livro mesmo para ler quando eu fui me interessar por livros que eram baseados em filmes. Assim, Uhum. estranhamente, por exemplo, tinha um Iluminado. Eu lembro que o filme era muito famoso e eu assisti algumas partes na época e eu fui atrás do livro. Eu falei, como eu não vi ainda todo o filme, eu vou comprar o livro, né? E aí eu peguei o livro tem o que acho que cerca de 350 páginas. Eu demorei 6 meses para conseguir finalizar o livro. Hoje em dia eu terminei esse o quê? Um dia, 2 dias, né? Sim. Mas eu fui aí pegando o hábito da leitura, né? Acho que foi assim que eu comecei, o hábito da leitura, da escrita mesmo, até ir me desenvolvendo aí. Mas a essa altura você já escrevia um pouco mais? Porque você diz que escolheu o jornalismo porque você queria algo que, a galera que publica é jornalista, então acho que é um caminho para publicar. Você já escrevia mais a sério, já produzia alguma coisa a mais? Vamos lá. Aí, acho que quando eu cheguei nos meus 16, 17 anos, eu comecei a idealizar a história da oitava garota. Eu tinha ainda o Hum. esqueleto ali montado, mas não fazia ideia de como que eu ia chegar ali, na conclusão da história. E aí eu lembro que eu peguei meio que uma cartolina e comecei a colocar os pontos que eu queria dessa história. E aí eu
fui lá e falei, vou escrever. A história era totalmente diferente do que ela é hoje publicada, mas o plot assim da história era o mesmo. Uhum. E aí eu fui tentando nesse período, aí eu ingressei na faculdade, jornalismo, eu falei, vamos lá, eu vou aprender umas técnicas para me voltar para esse sonho e tentar finalizar. E aí fiquei aí procrastinando durante anos e fui conseguir finalizar isso ano passado, nos meus 24 anos de idade. Ô Will, a pergunta que não quer calar. A faculdade te deu as ferramentas que você precisava para escrever a história ou você viu que não tinha nada a ver? Nada a ver, nada a ver. Eu falo que quem me deu Bem-vindo as ao clube. É, nada a ver. É que a gente cria isso, né? Ah, é o jornalismo e tal. é, É, é claro, letras, o pessoal sempre e exatamente. Mas hoje quem me deu as ferramentas para eu conseguir escrever meu livro foram as pessoas que estavam do meu lado. Porque eu acho que quando você tem alguém que te incentiva, independente se Uhum, tá ruim, se tá uma porcaria, a pessoa vai lá e fala: "Termina isso". Então eu acho que as pessoas que estavam do meu lado, que começaram a me incentivar, foram as maiores ferramentas. Não foi curso, não foi faculdade, não foi nada. Claro que eu fiz ainda roteiro, que nem eu falei, para mim aprender técnicas, né, de sim, construção, de narrativa, personagem, mas talvez se eu não tivesse as pessoas certas do meu lado, eu nunca ia ter conseguido finalizar essa história. sim, É, felizmente nos últimos anos, felizmente e infelizmente também, né? A oferta de cursos é grande, né? Tem bons, tem ruins, tal. Eu acho que é bom porque eu acho que quando, não sei se tinha, se não tinha, não lembro, mas 20 anos atrás que a gente começou a escrever, não tinha nada, então assim, não tinha referência nenhuma. sim, Então, e aí, o que resultava é que as primeiras coisas eram muito ruins, né? Porque você não tinha parâmetro, né? O parâmetro era só você com você mesmo. Hoje em dia a gente percebe que tem as pessoas quando se decidem por escrever, elas vão procurar algum tipo de coisa técnica, algum tipo de orientação, algum tipo de curso, alguma referência para elas sim, começarem. Acho que isso é Exato. bom, queima etapas, não vai fazer de você um grande escritor, mas vai te proporcionar escrever. Você vai conseguir escrever se você tiver uma boa orientação, uma boa referência, um bom curso que tenha algum, não seja feito de qualquer forma, seja bem estruturado, passe boas dicas, você vai conseguir escrever. Se vai ficar bom ou não, se você vai depois prosperar, é outra coisa, que também não é. Você não deve investir tudo assim, fiz um curso, agora sou escritor. sim, Vou ter todo agora porque eu tenho Exatamente. certificados. Aquele certificado diz que você é capaz de escrever um texto que tenha noções que você conseguiu cumprir aquele cronograma do curso e tal. O resto depende de você. E os grandes clássicos, nenhum deles fez curso nenhum também. Então, Exatamente. Inclusive, vou até trazer um ponto aqui que tem muitos livros que não são nem assim, as pessoas nem têm tantas técnicas de escrita que são sim, best-sellers, né? Então, uhum, assim, será que você precisa aprender a escrever tão bem assim para você conseguir vender seu livro? Então, é, é um ponto assim que a gente fica até, né? É é Alguns um, complicado. sim, outros não. é um misto de muitas coisas, cara. É um misto de você ter qualidade, de ter boa criatividade, de ter uma boa história, de ter sorte, né? É um misto de tantas coisas e eu acho que as pessoas têm que buscar as ferramentas que estiverem ao alcance delas para, Exatamente. Ou às tipo vezes assim, é não marketing, né? não vai Às ser por vezes é falta marketing. disso que eu não vou É, conseguir. Então, e claro, o marketing hoje fala muito alto. Tem livros excelentes que ninguém lê, ninguém conhece, e tem livros bem michuruca, bem meia boca, que tem um marketing incrível, que um monte de gente lê. E o pior é que um monte de gente lê e ainda fala bem. O livro às vezes é uma grande porcaria, mas a galera ainda fala bem, de tão bom que é o marketing. A pessoa fica assim: não sou eu que vou falar mal. Tá todo mundo falando bem. Exatamente, é aquele efeito manada, né? Se tá é. todo mundo falando, vamos falar. Ou se tá todo É. mundo lendo, comprando, vamos comprar. Não, tudo bem todo mundo lendo, comprando, mas se todo mundo lesse, comprasse, falasse assim, mas o livro não é essas coisas, não. Beleza, não. O livro é ruim, mas ela tem que falar bem, porque tá todo mundo falando bem, não serei eu. Porque aí eu seria o burro que não compreendia a obra, entendeu? Sim, sim. Até porque, né, é, literatura, livro e teatro, você depende mais ainda de marketing, né? Sim. Do que. O que não depende de marketing é música, né? Porque a música, você não se cansa de ouvir a mesma música, né? Quanto mais você ouvir, mais você vai gostar. Se você for fã, então agora livro e peça que você costuma consumir uma única vez, e primeiro você tem que pagar para depois consumir, Uhum. Exatamente. realmente
o poder que você tem para convencer aquela pessoa, olha, gaste porque vale a pena. Aí as pessoas, por isso que elas seguiam por esse tipo de coisa e perdeu muita força a crítica, né? A crítica Sim. literária, crítica especializada, né? Que influenciava bastante, né? Pro bem e pro mal. Hoje não, hoje é influencer, né? Hoje é Exatamente. alguém que primeiro, né, tá parecendo muito coisa assim de advogado. Primeiro ele te cobra para ler seu livro. Aí se ele gostar, aí ele aceita fazer uma propaganda, porque é a, é a opinião, é o status dele, né, que tá em jogo ali, né. Sim. Então, assim, Exatamente. então tá acontecendo essa coisa muito interessante que é a influência se ter mais importância que escritor, né. É É. muito louco isso. É uma coisa que ainda tá difícil de eu digerir essa coisa de influência ser mais importante que o próprio autor no Brasil. E tem influencers lançando os livros deles, né? Sim, Que tá vendendo horrores também. Então tem isso também. é coisa de louco. Por que não, né? Por que não? É um mercado assim muito complexo, né? São muitos públicos, né? Então acho que o objetivo é a gente acertar o qualificado, né? O público que está Agora se deixa eu te interessado. perguntar, sua experiência que você fez, parcerias. Elas compensaram para você o quanto você atribui, porque você teve o seu esforço de fazer as coisas. O quanto você atribui a você e o quanto você atribui a essas parcerias o sucesso que teve, o êxito de vendas do seu livro. Você conseguiria colocar em porcentagem? Olha, foi 50-50, foi mais 60-40 para mim. Vamos lá. Eu acho que os influencers, por enquanto, não sei, né? Pode ser que dê um boom aí no TikTok, no Instagram, Uhum, a gente não sabe. Mas por enquanto, eu diria que 80% não foram eles. uhum. Por quê? Eles não geraram venda, só que eles geram valor. Uma pessoa que É, está interessada no meu livro, Era um hype também, né? exatamente. Eles vão clicar, vão procurar, vamos supor, joga a Oitava Garota. A pessoa ela precisa ter meios para ouvir, para ter uma opinião. A gente faz isso na Shopee, né? A gente vai comprar um produto, a gente desce lá embaixo para poder ver o Sim, que as pessoas estão falando. Então acho que um livro é a mesma coisa. Então a gente tem que ter meios, né? Tem que ter vídeo e tal. Então assim, eles não geram venda, mas geram valor para poder vender, entendeu? Então sim. assim, teve casos sim que lá na Bienal a pessoa chegou e falou: "Ah, eu vi a resenha de fulano. Gostei bastante, me interessei desse livro." Eu falei, caramba, que legal, né? Tipo, Sim. deu super certo. Mas também acho que foi um trabalho em conjunto, né? Mas, como eu disse, gerar venda assim, de eu fechar ali de repente uma publi, uma parceria, foi bem difícil assim converter em vendas, para ser bem Sim. sincero. isso que você falou é interessante, porque bate mais ou menos com o que eu já achava, que assim, vendas realmente não converte. Mas acaba sendo bom porque o nome do livro fica na ativa, né? Dá Então, lastro. por exemplo, se o livro ele tá, sei lá, de repente concorrendo a algum prêmio, o nome alguém já pode ter ouvido. Pô, já ouvi isso aqui Uhum. várias vezes, em vários lugares. Talvez possa ter um grau de influência maior do que aquele que você nunca ouviu falar. Esse talvez seja tenha Exato. uma chance menor nesse tipo de disputa, porque isso pesa, quer queira, quer não, né? Então, realmente talvez valha a pena por causa disso. Olha, todo mundo está falando desse livro, assim, nossa, tem uma galera boa falando, independente às vezes de tal ou não sendo vendido, né? Sim. Venda realmente não, Exatamente. que E seria o pode, ideal, não tem tanto, mas pelo menos o burburinho, né? exatamente, pode ser que a gente entre exatamente no que a gente acabou de comentar, que é aquele efeito manada, né? Às vezes tem tanta Sim. gente falando que é onde o livro ele explode em venda, né? Todo mundo começa a falar, eu também quero, então vai lá, começa a comprar. Chama a atenção de um jurado numa premiação, falou, ó, esse livro aqui tá na disputa, ó, já ouvi falar bastante dele. Uhum. Deixa eu ler Exatamente. ele para ver se é isso. Deixa eu ver ele logo, né? Às vezes, inclusive eu vi nessa coisa do Oscar, né? Que vai passar a ser uma regra que você só vai poder votar no filme que você assistiu. Porque muita gente votava sem ter assistido, porque é muito filme. Sim, mas E eu você é acho um jurado, absurdo, né? imagina, o jurado ele recebe o link de um filme, Uhum. né, para ele ver. Você imagina o tanto de link, ele não tem tempo. Então ele vai por aquilo que ele dá mais barulho
tá todo mundo falando, Mas então olha que estranho, né? Como que a pessoa ela vai votar em um produto que ela nem sabe assim a qualidade, entendeu? Tipo, então vai muito para aquilo. Ah, eu tô ouvindo bem, vou votar nesse que eu tô ouvindo bem. sim, a campanha do Oscar é para isso, é para o jurado assistir. Olha, assista, porque aí você vai ver que é bom. Não é vote no meu filme, é assista o meu filme, porque não vai dar para assistir todos. Então, não dando para assistir todos e o cara tem que votar de qualquer jeito, né? Então, a campanha é para ser assistida. E aí, quando você Exato. tá todo mundo falando, e nesse sentido, os influencers cumprem esse papel de fazer o livro, né, repercutir, né? Exatamente. Embora a que preço, hein? É, tem uns que são caros, inclusive. É Uhum. complicado. Ô, William, você já disse aí no início do nosso papo, queria falar um pouquinho mais sobre isso, sobre você ter estudado cinema e roteiro, e você trabalhou, né, como diretor de fotografia e como roteirista no curta-metragem O Mensageiro. Primeiro ponto, quero saber se a galera tem acesso a esse curta-metragem, onde que pode assistir, como foi a experiência como diretor de fotografia e como roteirista, e se roteiro está nos seus planos futuros trabalhar com isso. Vamos lá. Esse curta-metragem foi feito com a galera do próprio curso de cinema, então a gente se Uhum, juntou ali, cada um ficava com algo específico, uma parte na direção, outro na parte de fotografia. Eu escolhi fotografia porque eu queria manusear uma câmera, né? Eu queria pegar ali a câmera e tal. Eu sempre gostei também de foto. E o curta-metragem O Mensageiro, ele está disponível no YouTube. Já trago aqui para vocês que são alunos assim inexperientes, né? Óbvio, eles estavam ali tentando criar um curta, né? Ali todo mundo trazendo um pouco do sonho, colocando ali. Mas acho que no final a gente fez assim um bom trabalho. uhum. Acho que eu trabalhei no roteiro também desse curta, né? Junto ali com os outros colegas do curso. E sim, eu super toparia assim trabalhar também com roteiro. Acho que está nos meus planos, sim. Acho que assim, por mais que a literatura é um tipo de escrita totalmente diferente do roteiro, ele não deixa de ser assim uma escrita ali de literatura mesmo, né? Uhum. Então, tá assim nos meus planos, é algo que futuramente eu almejo escrever, sim. Inclusive, adoraria escrever até o roteiro do audiovisual do meu livro. Isso é o que a Eu, gente eu, sempre quer. Sim. eu ia chegar justamente nisso. Se você planejava, mas e se vier uma proposta boa, que diga assim: olha, você vai vender aqui os direitos da produção do audiovisual e você não se meta na história. Rolaria ou não? Rolaria total, gente. Eu acho que esse negócio que as pessoas têm de filme, livro, eu acho que são universos diferentes, né? São adaptações, a Concordo. gente tem que se desprender. Claro que tem uns que a gente fica, caramba, a pessoa pegou a obra e ela destruiu, né? Tem uns que a gente fica meio assim. Mas eu acho que são adaptações, então eu super toparia ali, acho que ficaria muito feliz, muito honrado, né? Acho que todo autor, é o sonho de todo autor, né? Ver a história que escreveu ganhando vida aí nas telas. Ele é adepto, Will, do pagando bem que mal tem. É. Exatamente. Agora vamos falar um pouco do seu livro. Ele foi a primeira história que você terminou ou teve outras anteriores? Primeira história que eu já tinha escrevido roteiros. Então, eu Uhum. tinha escrevido alguns roteiros curtos ali. Na época que eu estudei o roteiro também, inclusive um desses roteiros é a história de um livro que eu estou trabalhando. Tipo, eu peguei a Hum. história desse roteiro e falei, vou coisar um livro. Mas A Oitava Garota é meu primeiro livro mesmo, Uhum. que eu peguei do começo ao fim. Como é que foi? Quais foram assim? Porque o primeiro é o mais difícil, né? Depois que você termina o primeiro, fica meio que tem um mapa ali na sua cabeça. Sim, Mas como é que foi pra você? Quais foram as maiores dificuldades? Até porque não é um livro tão pequeno, né? 300 páginas já. 300 páginas. Olha, a maior dificuldade, eu acredito que foi entrar na mente da minha protagonista. A minha protagonista, ela é uma jovem, né, que ela é um pouco assim, como que eu posso dizer? Ela sofre de alguns problemas psiquiátricos, né? Ela é uma garota que vem com luto aí há mais de 10 anos. Então, além disso, ela tem asma.
Então, eu tive que pesquisar muito sobre asma, eu tive que pesquisar muito sobre o luto, sobre depressão, ansiedade. Então, eu tive que abordar esses temas muito delicados, né? Sem estereotipar minha personagem. Uhum. Então, acho que esse foi o maior desafio. Eu acho que eu consegui muito, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado, porque realmente todo mundo que lê, assim, não sabe se ama ou se odeia a protagonista, porque ela é uma confusão mental, mas que no final se vai torcer por ela. Uhum. Eu ia perguntar justamente sobre isso, como é que estão os feedbacks da galera, né? Você já falou aí em relação à protagonista, mas a galera que tá lendo, quais estão sendo os comentários? Se já teve alguma crítica que você não concordou muito, mas tudo bem? Ou se o pessoal tá elogiando bastante? Fala um pouco sobre esse Ó, retorno. vou ser totalmente transparente aqui. Eu recebi muitas críticas positivas, tudo foi o pessoal que avalia lá no Scoob, na Amazon, estão avaliando entre 4 e 5 estrelas, mas eu Uhum, recebi uma única crítica negativa. Foi de uma leitora que ela realmente ela faz mais críticas, mais voltada à crítica mesmo de livro. uhum. Só que assim, o meu livro, eu concordei com vários pontos que ela me trouxe e discordei de alguns. Porque o meu livro ele é um livro de entretenimento. Eu Sim, não estou escrevendo ali sei lá, um Machado de Assis, um Dostoiévski, um livro que tem uma escrita super mirabolante. Estou escrevendo um livro de entretenimento para a pessoa pegar, se divertir com aquilo, acabou, ela seguir a vida dela. Então, acho que esse é o meu objetivo. E as pessoas que estão, assim, se identificam com esse tipo de leitura são as que estão avaliando bem. Então, de repente, ela não era o público, entendeu? É uma pessoa sim. que é mais apta a ler outros tipos de literatura. É, sempre tem isso, né? Acontece muito de, às vezes, não ser o público, às vezes as críticas realmente fazem sentido, e às vezes a pessoa. O que acontece que eu percebo muito, e volta e meia a gente vê algumas críticas, né? Eu não falo nem em relação a minhas obras, eu falo até em relação às obras dos outros. É que as pessoas às vezes criticam o livro, julgam o livro pelo que elas gostariam que a história fosse, não pelo que a história é. Isso também é uma coisa muito. Exatamente. É muito difícil você trabalhar isso na mente do leitor assim, tá, tudo bem. Você gostaria que tivesse terminado com fulaninho. Você gostaria que a história tivesse caminhado para esse lado. Você gostaria que determinadas coisas tivessem acontecido e outras não. Ok, legal. Mas pelo caminho que foi bem escrito? Foi legal? Ficou bacana? E acho que às vezes é um pouco difícil separar uma coisa da outra, né? A gente meio que quer o que a Exatamente. gente queria, né? E não o que quer. Inclusive, essa pessoa que me trouxe essa crítica, ela veio falar: Ah, eu não faria tal personagem desse jeito. Eu falei: Tá bom, mas eu fiz desse jeito porque eu achei que era o que se encaixava, entendeu? Sim. Então eu falo assim: Ah, beleza, né? É o ponto de vista, cada um tem o seu, mas não concordo. Agora, em contrapartida, William, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a coisa que eu mais vejo são as pessoas falando assim: não, eu sou super de boa. Quem não gostar, pode falar, quem pode criticar. E aí, quando as pessoas fazem isso, a pessoa fala que é perseguição, fala que é inveja, fala que é tudo menos uma coisa real. Então a gente também tem que ter a humildade, tem que ter o bom senso de ver Com assim, não. certeza. Isso que a pessoa falou faz sentido, isso que ela colocou aqui, realmente é algo que eu poderia ter feito melhor e tudo. Mas também tem aquele outro ponto que eu sempre falo, né, que muitas vezes você manda para uma leitura crítica, ou manda para um leitor beta, ou mesmo o livro já está à venda, e as pessoas divergem um pouco. A opinião dela é válida, mas não quer dizer que a do autor é inválida, né? Então sempre tem que ter um bom senso nisso daí também. Exatamente, com certeza. E é que nem eu falei, né? Vai muito do público, né? Do tipo que a literatura que a pessoa gosta. Eu reforço o que eu falei lá no começo, eu acho que a literatura é algo muito pessoal. Eu tenho Sim. livros aqui que eu sou apaixonado e a minha irmã, a minha mãe, alguém da minha família leu e falou: Meu Deus, que porcaria. Eu falei: Como assim? Eu amo esse livro. Então acho que é muito do momento da pessoa, o momento que a pessoa está Sim, lendo aquele livro. Então acho que é muito pessoal, né? com Sim, certeza. muito É pessoal. diferente quando a pessoa fala assim, nossa, o livro tem muitos erros que acabam me distraindo. Aí tudo bem, aí são outros 500, né? Sim, Nossa, a sim. pessoa escreveu, né, tem muitos problemas, o texto tem muitas repetições, tem muito não sei o que, né? Aí beleza, aí nós estamos falando de um problema de estrutura. E não dá pra gente querer que o leitor ignore isso, né? Às Exato. vezes está com alguns erros e isso, ok, eu acho que não tem que ser por isso. Erros vão ter, sempre vão passar, as coisas vão acontecer. É um trabalho manual, né? É um trabalho artesanal, né? Enfim, erros podem acontecer, mas não ao ponto de incomodar tanto, né? Aqueles erros que você não consegue prestar atenção em outra coisa, você começa a contar erros, né? Aí é difícil também, né? Exatamente, Uhum. exatamente. Agora,
a gente está falando de um processo que ele tem duas partes, né? Que é você termina, que aí o processo é só você com o seu texto, e aí vem essa parte de revisão, de edição, de leitura crítica. Teve isso tudo com você e como é que foi para você? Se você escutou alguma coisa de feedback que você não tinha percebido ou que você discordou também, como é que é esse processo já quando o texto sai da sua mão e vai para outras pessoas lerem? Hã, assim que eu mandei o original pra Flávia, né, passou pelo processo ali normal de todo livro, né, que é o processo de revisão, e aí depois ele falaram: "Ó, você quer contratar um copydesk?" Que aí ele vai fazer uma leitura mais crítica, ele vai ver o que que tá amarrado e o que que não tá amarrado na sua história. Eu falei: "Claro, com certeza". E aí eu fiz a contratação de um copydesk. E assim, ela me trouxe pouquíssimos pontos do que eu precisava alterar na história, que realmente fizeram total sentido, que eu precisava falar, ó, isso daqui às vezes não tá batendo, ou a personagem aqui, ela tá um pouco contraditória no que ela falou lá. E eu acho que fez total sentido, acho que quando a gente está escrevendo, o nosso olho fica meio que viciado, então passa erros despercebidos ali, ou até mesmo um livro de 300 páginas, a gente às vezes esquece o que está na página 30, entendeu? Então acho que todo escritor precisa passar por esse processo, independente se a obra dele está 100% redonda. Acho que tem que ter uma leitura de fora, de um especialista que trabalha com isso, para ele trazer pontos que você acha relevante ou não. Uhum. Com E como é que certeza. foi a parte gráfica? Capa, diagramação, que é outra parte que também. Sim, eu montei o briefing de como que eu queria, né, a capa, eu já idealizava assim, eu criava algumas no Photoshop falando, eu queria assim, sim e tal. E aí quando eu mandei o briefing para Flávio, né, para o criador ali, eu não fiz nenhuma alteração, porque ele conseguiu, assim, captar exatamente tudo que eu coloquei ali no briefing. Eu falei: "Eu quero uma capa verde, eu quero que o título seja amarelo, eu quero que você use uma fonte tal". Então eu meio que já fui bem mastigado, assim. E ele trouxe, assim, a capa que eu acho lindíssima, né, não é porque é o meu livro, mas eu É bonita mesmo. acho muito bonita a capa do meu livro. E tem todo um porquê, né, da capa ter essas cores. Quando você lê o livro, meio que o porquê do verde, né? Tem a questão ali do milho. Existe uma coisa que não é spoiler aqui, mas eu criei assim um universo que dentro da história tem o Festival do Milho, né? Que é algo que tem dentro dessa cidade. E eu falei, eu quero trabalhar muito esse elemento, né? As cores do milho e tal. Então, acho que deu super certo. Olha aí, É. já ficou mais um spoilerzinho aí para pra galera aí, para depois também identificar quais são as referências aí na capa. Exato, né? Joguei aqui. Já ficou aí mais um teaserzinho pra galera. Sim, Muito sim. bom. Ô William, você lançou o seu livro recentemente. Você ainda está trabalhando ele, já esgotou lá na Bienal, ótimo, mas ainda as vendas prosseguirão, a divulgação prosseguirá. E aí você fica naquela assim, pô, eu acabei de lançar, eu tenho que focar um pouco nisso daqui. Mas é inevitável as pessoas te questionarem, talvez já tenham te perguntado. Se ninguém te perguntou, farei eu esse papel. Quando sai o próximo? Como, como está o Vamos lá. trabalho para os próximos? Já estou trabalhando nele, já estou escrevendo ali. Claro que eu não quero perder o foco do meu livro que está aqui publicado, né? Mas Uhum, quando eu tenho tempo, assim, já estou escrevendo, já tenho assim, quase no meio do livro já. A ideia é que em janeiro, fevereiro, o livro ele seja publicado já. A minha ideia é lançar um livro por ano, pelo menos uhum. eu tenho história para mais 4 livros, então eu tenho 4 anos aí de livro. Então a ideia é esses 4 anos. Depois dos 4 anos, aí eu vou ter que criar novas histórias, pode ser que demore um pouco mais, mas eu tenho já o esqueleto ali das histórias que eu quero montar. Mas você acha que aconteceu isso que o Will falou, então? Destravou? Porque o primeiro você começou lá com 16, você já tinha ideia, blá, blá. Você acredita que destravou, tipo, achou o caminho das pedras para agora conseguir Destravou. manter esse. Destravou Porque assim, muito. ó, um por ano, você não pode levar um ano para escrever. Você tem que escrever em menos tempo, porque tem todo o processo de edição e publicação e pré-venda e blá blá Exato. blá, né? Você acredita então que aconteceu o destravamento? Destravou bem, assim, porque eu era uma pessoa muito autocrítica. E quando eu comecei a receber feedbacks positivos, eu falei, caramba, isso realmente tá bom. Uhum. Pode ser que tenha uma faísca de talento ali. Eu falei, vamos seguir nesse caminho, né? E acho que depois que a gente vê
o nosso sonho, assim, ganha vida, né? Eu acho que isso dá força pra gente querer continuar mais, porque Sim, mesmo que depois que eu assinei contrato com a Flive, que já estava no processo de capa, de pré-venda, eu ainda não estava com o livro físico. Depois que o livro físico chegou, eu falei, caramba, foi cair a ficha realmente quando o livro estava na sim. minha mão. Eu falei, caramba, eu escrevi um livro, então eu quero escrever os próximos. E aí eu já estou trabalhando aí no próximo. Esse próximo eu estou dedicando bastante, aí eu acho que vem uma coisa bem legal, espero. Já não pode dar assim uma Eu pitadinha posso assim? dar o título. O Opa, título já e, é e bom. posso o título é Debaixo do Meu Jardim. No início do ano que vem a gente vai ver se o título continuou ou se mudou, Will. É, Continua, continua. É Debaixo do Meu Jardim. Eu gosto muito de abordar temas dentro do meu livro, né? Por exemplo, a Oitava Garota, eu trabalho muito ali o luto, a ansiedade. É um Uhum, suspense, mas eu gosto de trabalhar personagens reais, assim, que tem esses problemas, né? sim. E nesse próximo livro eu vou trazer muito sobre a questão do relacionamento tóxico, né? Do machismo, algo que machismo estrutural. Então eu estou trabalhando muito nisso. Então estou pesquisando muito, e claro, vivências assim, né, da nossa vida, da minha mãe e tal. Então são histórias que esse livro ele é muito pessoal meu, então eu acho Bacana. que vai vir algo legal. Ó, já estamos no meio de junho, hein? Tem que acelerar Já essa escrita e aí. tem que é, realmente. você é corajoso, hein? Porque a última coisa que eu vou divulgar do meu livro é o título, cara. Sério, a primeira coisa que eu crio é o título depois da Não, a que história, eu você crio acredita? também é o título, mas a que eu É. divulgo. Eu já vamos jogar aí já, né, o pessoal já. É bom que se parecer algum igual aí, você fala, assim, não, a ideia foi minha, eu já É, tive. você já usa esse vídeo aqui como prova. É, Ó, tá datado Exatamente. aqui. E esse título, ele era o título de um roteiro antigo que eu tinha feito no uhum, curso de roteiro lá. E o nome era Debaixo do Meu Jardim. Eu acho um título bom porque eu trabalho muito. Enfim, a questão ali muito de flores e tal, tem todo um porquê. Então, bacana. É. Não, e o título é bom. Inclusive, embaixo do jardim pode ter um corpo enterrado. Não é, sabe. então. Então. Pode ser, né? Aí eu não vou falar mais nada. Não, não fala mais nada, não entrega mais nada. Muito bem. Mas aí, como é que tá o seu ritmo? Fala um pouco da sua rotina, que é uma coisa interessante também para saber dos escritores. Horários que você mais escreve, como é que você concilia com o trabalho, como é que, se você, quando não está escrevendo, está pensando muito na história, amadurecendo e tal, se você faz aquela coisa que muita gente faz, que eu já fiz, mas não faço mais, que é toda vez que vai escrever, revisa o que escrevi, que já escreveu e depois é que vai escrever coisas novas. Eu parei de Conta essa fazer isso. Parei de fazer isso porque senão eu nunca ia finalizar a história. É, Não anda, não anda. Não anda. Eu falei, só escreve, vai. Depois, quando eu terminar, aí eu volto lá e começo a ler tudo de novo para ver se tá dando liga ali. Mas muita gente até pergunta, né? Ah, como que você tem uma rotina de escrita, né? Como que você faz? Tem escritor que gosta de estar num sítio, numa praia, numa vista. Eu falei, Hum, cara, eu não sou nada disso, assim. Eu sou muito mais. Eu escrevo muito à noite. Eu gosto quando eu chego do serviço, assim. Eu escrevo bastante, final de semana também, quando eu tô com tempo livre. Então, geralmente eu tento conciliar mais final de semana mesmo, quando eu tô mais tempo. Eu passo muito tempo idealizando, muito, muito. Às vezes quando você me vê assim, viajando, o pessoal fala, o menino tá viajando é porque eu tô idealizando alguma cena, alguma coisa no meu livro. E aí, quando eu idealizo isso, quando eu acho que tá algo muito bom, eu pego e anoto. Às vezes no celular mesmo, eu falo, ó, tal ponto da história eu quero colocar isso. E aí, quando eu for escrever, eu vejo se vai entrar ali não. Já aconteceu de eu criar muita coisa, né? De eu falar, nossa, eu quero colocar isso. E no processo de escrita sai totalmente diferente. Assim, a história vai tomando um rumo que é totalmente diferente. E se eu achar que faz sentido, vai desse jeito. A Oitava Garota, por exemplo, eu tinha muita coisa que era para ser de um jeito, e quando eu tava escrevendo, eu falo, nossa, nem sei como que saiu isso, mas ficou sim. melhor assim, vamos seguir assim. uhum. Então, acho que eu só escrevo. E você escreve linear? Você sempre vai do mesmo ponto para frente? Porque eu experimentei fazer uma coisa num texto que está praticamente acabado, que foi bem interessante. Eu escrevi mais rápido, que assim, eu tinha uma cena que eu sabia que estava no livro. Olha, essa cena que eu vou escrever tá no livro com certeza. Eu não sei onde, mas ela tá. Em algum momento ela vai estar ali. Aí eu escrevia. Porque você se empolga, né? Nossa, tá com aquela Aham. cena, né?
Porque tem partes burocráticas que você escreve, né? Nossa, tenho que escrever isso aqui até chegar naquela parte legal que vai ser bom escrever. Só que depois para organizar foi um caos, assim, né? Porque em que momento essa cena vai ter, assim, ó, mais para frente? Eu mexi umas 10 vezes na ordem dos capítulos para encaixar, para fazer sentido. Você não, você escreve o capítulo 1, depois o 2, o 3, assim, seguindo mesmo? Então, a Oitava Garota eu cheguei a escrever algumas cenas também separadas. E aconteceu a mesma coisa. Quando eu fui montar, eu falei, meu Deus, esse quebra-cabeça não encaixa. E aí não deu certo. Só que aí nesse novo livro, né, que eu tô trabalhando, ele intercala entre antes e depois, né? Fica nisso. E aí eu falei, vou escrever só o antes e depois só o depois. Não deu certo. Eu falei, não, eu vou ter que escrever de forma linear, porque não tem como. Tem coisa ali que não se encaixa e tal. Algumas coisas eu cheguei a escrever por fora, em outro documento, e aí, quando eu estava escrevendo de forma linear, abria esse documento, ia lá, copiava o que eu já tinha Achava. escrevido e colava. Aí deu certo. Mas tô mais no linear mesmo, tô apostando mais aí que é o mais seguro. Para mim também é a forma que funciona melhor. Até porque eu não tenho, para quem acompanha aqui o canal, eu já falei isso algumas vezes, né? Eu costumo escrever meus livros muito rápido, porque se eu não escrevo rápido e não termino, eu não termino mais. Uma Eu acho, pergunta, quanto tempo que você escreve um livro? cara, varia muito. Vai de tipo de 12 dias a Caraca, um mês, assim. muito E rápido se, mesmo. e se passar disso, irmão? Mas eu organizo minha vida, eu resolvo todos os meus, assim, entre aspas, né? Resolvo os principais problemas, resolvo tudo que eu tenho que resolver, pago as contas, ajeito tudo. Vou pegar aquela janela que não tem serviço assim pra fazer, ou tem pouquinha coisa, e aí eu sento e ó. E aí também é sem parar. Porque se eu paro, depois pra continuar é muito difícil. Eu acho que até Sim. hoje só teve. Bom, meu primeiro livro foram alguns anos escrevendo, então esse sim eu concluí. Mas que eu comecei assim, depois parei muito tempo e terminei acho que só um. Tem vários aí pela metade. Os outros foi tudo assim: 15 dias, Caraca, 12 dias, 30 dias, porque senão o negócio é não, muito não rápido. vai. Uhum. Não vai. É, eu nem sei por que eu comecei a falar sobre isso, Will Santos. Que eu ia fazer uma pergunta para ele, no que eu fiquei divagando aqui, acabei esquecendo, esquecendo da pergunta. Então manda a próxima aí, Will. Eu quero saber o que que você está achando agora que você está por dentro do mercado literário. Hum. Como é que está sendo para você essa experiência? O que que você está achando? Como você, se você tinha alguma expectativa de como seria, a diferença entre do que você imaginava, como era esse universo, do que você está realmente vivenciando, o choque de realidade, como é que está sendo para você? Eu acho que tem um choque de realidade, né? Ainda mais sendo o meu primeiro livro, porque quando a gente entra numa editora, a gente acha que os livros vão se vender sozinhos. Hum. E isso é um choque de realidade que a gente leva e fala, caramba, não, nada melhor do que eu tentar vender meu livro, né? Que, como eu falei, eu sou o escritor, eu que idealizei a história. Então teve um choque de realidade ali. Eu ainda tô entendendo o mercado 100%, ainda sou super novo aí, né, nesse mercado, mas estou entendendo e hoje em dia eu posso dizer que eu tô mais adaptado. Então, com certeza no meu próximo livro, no meu próximo lançamento, eu já vou estar com uma visão diferente de repente, de como eu achava uma coisa e como que eu enxergo hoje. Então, hoje eu tô mais pé no chão. A gente vai pegando cancha, né? A gente vai pegando experiência da coisa. Exatamente. E a gente vai vendo também que muitas coisas que a galera fala não são bem assim, né? Não A sou gente, nada assim. a gente vê que às vezes o cara diz que conseguiu tal coisa, que fez isso, que fez aquilo, que vendeu não sei quanto. E aí, quando você vai ver, fala assim, será? Será que realmente é? Tem algumas pessoas que sim, a outras nem tanto, né? A gente sabe que a galera gosta de dar uma valorizada no passe, né, Se Will? todo mundo Sim, vendesse o que diz que vende, o Brasil era campeão de leitura, não faria exatamente. menos leituras. Aliás, para o próximo, aí já vamos falar de outro tipo de experiência, assim, para o próximo livro. Que tipo de estratégia você pretende repetir e aquelas que você fala assim, isso aqui eu não faço mais porque não foi legal? Até para servir como dica para quem está assistindo. Ó, no meu próximo lançamento, eu não pretendo entrar na questão de pré-venda por meta.
Se eu for entrar numa questão de pré-venda, aí eu prefiro entrar ali com investimento, por quê? Por mais que eu conseguir bater a pré-venda e tal, é um período que a gente fica muito ansioso, a gente fica, Sim. é muito estresse. Então, tipo assim, ai, será que eu vou conseguir vender? Será? Aí você começa a ter que oferecer até para quem, pro gato, pro cachorro, para ver se você consegue vender. Mas então, acho que na minha próxima estratégia eu vou fazer um outro tipo de contrato, né? Que é sem essa meta. Mas acho que é muito importante ter pré-venda sim, porque é na pré-venda que você vai ali identificar como que a pessoa vai comprar, vai reagir àquela história. Sim. Mas eu pretendo reagir, eu pretendo utilizar as mesmas estratégias que eu utilizei com a oitava garota. Eu acho que vem dando certo. Então, eu Sim. acho que eu vou continuar trabalhando nas redes, vou continuar divulgando também no boca a boca, porque eu acho que é muito importante. A gente ter feira de literária. Eu, por exemplo, é a primeira Bienal que eu participei, né? Mas o livro em pré-venda, por exemplo, eu participei de feiras aqui mesmo, colocava o marca-página, imprimia o QR Code e ia distribuindo. Uhum. Eu falei, as pessoas não conhecem ainda, vamos assim, né? Na mídia offline. E Sim. algo que deu certo. Você acho que até você tomou uma decisão sábia, e acho que fica a dica aí pra galera que tá começando. É muito comum, o William, a gente lança o primeiro livro, os parentes compram, os amigos compram, porque eles acreditam que vai ser aquilo ali e acabou. Quando Exato. vem o segundo livro, que o cara vê assim: não é fogo de palha. Porra, não li nem o primeiro. Eu não vou ficar gastando 50, 60, 70 conto no livro toda vez que. Pelo visto, o cara vai lançar um segundo, um terceiro, um quarto. Eu não tô afim de. Entendeu? Então, é Exatamente. muito comum isso. A galera tem uma boa vendagem no primeiro e se frustra muito no segundo, porque aquela galera que comprou justamente só porque é seu parente, só porque é seu amigo, só pra dar um apoio, só pra. Quando ela vê que é mais do que um fogo de palha, ela tende a tirar o corpo fora, dar um migué. E assim, cara, não dá nem pra julgar, porque você vai querer que eles comprem só na amizade sempre. Às vezes não. Às vezes é uma literatura que nem interessa pra eles, às vezes nem gostam de ler, né? Exatamente. E assim, dificilmente essas pessoas que estão comprando o seu livro, elas vão ler. Elas estão comprando porque elas querem te apoiar, elas querem te Sim. ajudar. Então, assim, é muito família, é muito amigo, próximo. Então, exatamente, eu não quero utilizar essa estratégia de meta por pré-venda, entendeu? De forma alguma, porque eu sei como que foi agora e não quero repetir. Isso porque ele bateu em uma semana praticamente aí. São Imagina se dois, tivesse sido no último minuto. Aí, dois públicos que você tem que evitar: família e outros escritores. Sim. Evite fazer muita propaganda para essas pessoas, vender para elas. Procure sempre só leitores desconhecidos. Uhum. É o mais difícil, mas é o que vai te gerar menos dor de cabeça mais para E é frente. uma base sustentável. É uma base que, se gostar, vai continuar consumindo, né? exato, exatamente. E Agradeço também pela dica, assim, inclusive. é impossível você saber, pelo menos agora, né, no começo da carreira, qual é o seu público. Mas depois, sei lá, de uns 10 anos, você vai entender a quantidade. Não, se eu atingir essa quantidade, já vai estar Uhum. bom, porque esses são os meus leitores. Às vezes a gente fica olhando muito para milhões e centenas de milhares, às vezes não, às vezes seu público são bons 10 mil leitores. Exatamente. Suficiente para te manter e tal. Eu ia até Pode ir comentar isso. um pouco mais, um pouco para mais, um pouco para menos, mas, pô, no Às Brasil, vezes é melhor você ter uma base enxuta de leitores que realmente vai consumir o que você escreve do que você ter vários aí que estão ali só para acompanhar Sim. sua rede, alguma coisa, entendeu? Então, o dramaturgo. Agora, 10 mil leitores você chutou alto pra cacete, hein, Will? muito. Não, não, depende de. Você acha que. Olha os exemplos que a gente tem o exemplos no Brasil que tem muito mais que isso. Não, sim, mas eu tô falando da realidade do autor independente ali, meio Não, underground. depende, não sei, cara. Às vezes tem alguns que eu acho que tem sim, e não fazem nem tanta força assim, eu acho que tem sim. A Ah, gente eu acho até. que se essa pessoa escreve hot e no Kindle, assim, eu acho que vende bem. Ah, Então, não, sim, isso aí é uma galera que vende é uma muito. galera que vende muito, né? Então acho que. Não sei se eles Agora, constroem uma base de leitor, mas que vende bem. agora é uma galera que tá sempre nessa pressão que você falou, porque é um livro a cada 2, 3 meses, maluco. É um ritmo que eu não. Ó, eu admiro muito, cara, essa galera do Hot que consegue fazer isso, porque eu vou dizer um negócio pra você. Eu, não- é um, ri- Por mais que eu tivesse. Ah, não, mas você tá ganhando grana e tá vivendo só disso.
Eu não conseguiria. Ah, mas você acabou de dizer que escreve livro em 12 dias, 15 dias. Porra, mas eu escrevo em 12 dias, 15 dias, depois eu vou escrever o próximo daqui a um ano, porra. Eu não fico escrevendo um atrás do outro, igual um maluco alucinado ali, tendo que entregar porque a galera tá ali desesperada. Eu admiro muito, já passaram vários autores aqui de Hot, porra, Sim. admiro muito essa galera. É Não, muita e disposição. essas tem bem mais que 10 mil, porque para ganhar dinheiro você precisa ter milhões de leituras, né? Milhões de páginas lidas, né? Isso dá centenas de milhares de leituras. Então, às vezes, você não vê, porque as que dão boas avaliações, às vezes 3, 4, 5 mil, que é muita coisa na Amazon. Mas a quantidade de gente que lê o seu livro e você não fica sabendo porque a pessoa não se manifesta nem nada, nem avalia nem nada. Então, eu chutei um número que eu acho que seria suficiente para você não querer mais, assim, achar que tá bom. Não, é suficiente. Porque se fosse 2 mil, sempre que porra, podia ser um pouco mais, tal. Mas comparado com uma galera aí, pô, imagina. Se eu chegasse em 2 mil, Eduardo eu já tava Spohr, feliz da quantos vida. não tem? Sim, exato. O Eduardo Spohr, essa galera faz turnê de lançamento de livro, não faz um evento. Tem uma agenda que percorre o país, assim. Então, isso é que é ter muito, né? Exato. É isso aí. Aliás, então vamos para aquela pergunta sobre o futuro, né? O que você espera daqui para frente na sua carreira literária? Olha, eu espero vender muito. Vamos lá. Não, eu espero, assim, atrair mais leitores, né? É o meu primeiro ano ainda, né? Com o livro publicado. Então, na próxima Bienal, eu quero fazer algo, assim, grandioso. Eu quero levar personagens caracterizados na Bienal, que a gente sabe que isso engaja o pessoal. Quero fazer mais divulgação ali de mídia também, de offline, digital também. Então eu quero trabalhar bastante o marketing. Tem alguns influenciadores também que tá aí no meu radar até o final do ano, influenciadores maiores, influenciadores ali que já tem uma boa base ali de seguidores. Pretendo fechar com pelo menos alguns e tentando ali, como eu falei, né, criar cada vez mais conteúdos voltados ao meu livro. Então, a pessoa que ela se sentir interessada, uma hora ela fala, meu Deus, tá todo mundo falando disso, deixa eu ir atrás. Então, acho que essa é a estratégia, começar a fomentar muito. Maravilha. Bom, eu Santos, o papo tá muito bacana, tá muito legal, mas infelizmente é aquele momento que a gente tem que deixar a galera triste, né? Pois é, né? A galera ficou preocupada, porque a gente tem que ir chegando ao final. E eu queria agradecer muito, William, a tua presença hoje aqui. Esse papo foi muito bacana. Esse é sempre um dos nossos propósitos aqui, né? Conversar com a galera que já tem mais experiência, que já tem nome, que já está aí no mercado, que tem muita coisa para passar. E também conversar com a galera que está começando, que é o primeiro livro, que está aí dando os primeiros passos. Porque é bom também a gente ter essa visão de quem está começando, essa coisa nova. Acho que quem começa sempre começa com mais energia. Acho que é bom também para passar isso para a gente um pouco. Né? Então, queria agradecer muito aqui a tua presença. Foi um papo realmente muito bacana. O tempo transcorreu aqui rapidamente. A gente nem não deu nem para falar em todos os assuntos que a gente teria para falar, né? Eu quero agradecer a galera que está assistindo aí na estreia. Vocês perceberam que hoje foi gravado, né? Então a gente não teve interação do público. Mas você que está aí pode deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar as notificações e pode comentar. Comente bastante. O William depois vem aqui, responde quem fizer alguma pergunta. Com certeza. Segue ele lá no Instagram, @William Eduardo Bezerra. O William é com 2 L's e com N de nariz, tá? Para quem tá numa plataforma de áudio, de repente não tá vendo. Para quem tá assistindo no YouTube, tá aí embaixo do nome dele, William Eduardo Bezerra. Segue lá também que ele vai postando novidades, manda pergunta por lá, enfim. Vai interagindo. Eu vou me despedindo, vou encerrando aqui a minha parte, vou passar a bola para o Santos se despedir e, claro, as palavras finais com o nosso convidado de hoje, o William Bezerra. É isso aí, também agradeço bastante o William ter estado conosco aqui, todo mundo que acompanhou. Peço para todo mundo ativar as notificações aí no YouTube para você ser avisado toda vez que sair um episódio novo. Passar a seguir a gente também no Spotify, dar lá 5 estrelinhas, avaliar, que também engaja lá no Spotify, é muito importante. Lembrar para as pessoas, olha, pode mandar um direct, qualquer um desses
4 livros, a gente tem ainda exemplares. O livro da Amélia está se esgotando porque está saindo bastante. A coletânea nova acabou de sair, então metade já foi, resta só metade daquilo da tiragem. Então garanto seu exemplar. É só mandar um direct perguntando, falando que quer o livro, que a gente pega todos os seus dados e aí te manda, tá bom? Então faça isso. Tem ainda da primeira coletânea, da segunda coletânea. Então, para você se interessar, é muito legal. A gente garante que é uma qualidade muito boa. E as palavras finais do episódio de hoje ficam com o nosso convidado, o William Bezerra. Bom, gente, queria agradecer aí, né, pela oportunidade. Peguei muitos insights com vocês também. E agradecer de verdade, de coração, porque é muito legal quando a gente tem alguém que tem esse intuito, né, de divulgar a literatura. Então, pedir também para todo mundo aqui seguir vocês no @podletras, para curtir também, comentar, para cada vez mais a gente conseguir aí engajar, né, mais pessoas e disseminar aí cada vez mais literatura também no nosso país. Então, obrigado, gente. E é isso aí. Toda terça e quinta às 8 horas. Um grande abraço para todos. Até a próxima. Valeu. Tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Valeu.